Aqui, comecei, quando eu falei de cinemática. Não sei se vocês lembram, então vou repetir, retomar algumas coisas. É o seguinte, então, quando eu falei do movimento retilíneo uniforme, o movimento eu relacionei com velocidade. E como que a gente calcula a velocidade? O que é a velocidade? Pela definição que velocidade é a grandeza que mede a rapidez de um corpo. Né? Então, basicamente, o quanto que um corpo se desloca em um determinado intervalo de tempo. Então, a gente vê muito isso, por exemplo, em corrida. Os radares, por exemplo, marcam a velocidade. Né? Por exemplo, o limite costuma ser 60 km por hora. Então, isso são medidas de velocidade. Só que nas unidades internacionais de medida, a unidade de velocidade não é quilômetros por hora, é metros por segundo. Isso é uma coisa bem importante. Inclusive que eu coloquei aqui outra vez, que é uma transformação de unidade, como passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Mas voltando aqui, analisando a velocidade, por exemplo, aqui de 100 km por hora. Em física, principalmente, matemática também, mas em física, principalmente, uma coisa que eu aconselho muito, muito vocês, é todas as vezes que vocês trabalham com algum número, esse número ele representa alguma coisa, não é um número aleatório, não é um número em si. Por exemplo, no caso desses 100 km por hora, o 100, ele não é 100 laranjas, ele não é 100 dinheiros, ele é 100 km por hora. Por que eu estou falando isso? Porque esse 100 representa a velocidade. Então, tudo para ele representar alguma coisa, ele precisa vir acompanhado de uma unidade. Se eu falar assim, isso aqui é 100, beleza, mas 100 o quê? E se eu falar, por exemplo, é 100 km por hora? Aí, conhecendo já a definição de velocidade, que é distância sobre tempo, eu sei que isso é a unidade de velocidade. Então, por que é importante sempre prestar atenção na unidade? Porque a unidade do número que você está trabalhando, ele te dá uma ideia do que aquele número é. Então, por exemplo, às vezes se você vê um número que fala que é, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado. O que seria isso aqui? Quem sabe? Olhando para essas unidades aqui. Se distância sobre tempo é velocidade, distância sobre tempo ao quadrado é aceleração. Eu provavelmente isso vai para frente. Aqui eu coloquei o número 10. Porque a gravidade, geralmente, ela é dada em metros por segundo, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é muito importante. Sempre associar a gravidade a uma aceleração. Então, toda vez que tiver uma medida, preste atenção na unidade. Outra coisa que é muito importante prestar atenção na unidade é que a resposta ela também tem uma unidade. Então, a gente tem que fazer alguns exercícios ali, a gente vai fazer de novo. Se, por exemplo, as alternativas estão em metros por segundo e todas as unidades da questão estão em quilômetros e horas, a sua resposta vai ser em quilômetros por hora. E muito provavelmente vai ter uma alternativa te induzindo a um erro lá. Então, eu consigo sempre prestar atenção na unidade para você poder saber como você está trabalhando, de km por hora, você trabalha com velocidade, e também para poder achar a resposta certa. Que isso é muito comum. Você vê em questões que dão os dados no enunciado em uma certa unidade e a resposta em outra. Beleza. Vou voltando aqui à velocidade. Então, a velocidade ela é a variação da posição, né, do deslocamento em um determinado tempo. Então, um exemplo aqui. Um corpo,
estava no quilômetro 10, na posição quilômetro 10, e vai para a posição 110. E esse intervalo aqui de tempo, ele sai. Era às 10 horas da manhã, por exemplo, e chega lá às 12. Pergunta, qual é a velocidade desse corpo? Então, o que a gente tem aqui? A posição 1, posição 1, que é essa aqui, e ele sai da posição 1 e vai para a posição 2. Essa posição 2, ele está no quilômetro 110. Então, nesse deslocamento aqui, quantos quilômetros ele andou? 10. Hum? Ah, sim. Ele andou 100. Andou 100, exatamente. Então, o deslocamento... O deslocamento dele foi de 100. Ele estava na posição, vou chamar aqui de ΔS. Ou você pode chamar de D, como você preferir. É igual o que? Ele estava na posição, ele chegou na posição 110, só que ele não andou 110 km, ele já estava na posição 10. Então você subtrai o 10, isso, ele andou 100 km. Beleza. E quanto tempo que ele gastou? Bem, ele saiu aqui às 10 horas e chegou aqui meio-dia, ele gastou quantas horas? 2 horas. Beleza. Aqui, 2 horas. Ótimo. Pronto. A gente já sabe aqui o tanto que ele andou e o tempo que ele gastou. Para achar a velocidade, se a velocidade é a variação da posição em um determinado tempo, ele andou 100 km em 2 horas. Isso quer dizer que ele estava com a velocidade de 50 km por hora. Beleza? E como eu havia dito aqui sobre conversão de unidade. Isso de novo aqui, fica muito bonitinho. É o seguinte, na unidade internacional de medida, velocidade é representada por metro por segundo. Só que aqui no Brasil, geralmente, velocidade, a gente é mais habituado a usar quilômetro por hora. E as velocidades não são equivalentes, você tem que fazer uma conversão. Se você sai de metros por segundo, o seu resultado está em metros por segundo, e você quer passar para quilômetros por hora, você tem que fazer uma conversão. É a mesma coisa se você sair de quilômetros por hora para metros por segundo. E o que vocês acham que é maior? Quilômetros por hora ou metros por segundo? Se eu falar, estou a 100 km por hora, ou se eu falar 100 metros por segundo, quem que é maior? Qual a Metros velocidade por maior? segundo. Todo mundo concorda? Discordo. Você acha que quilômetros por hora é maior? Sim. Na verdade, não. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai ter que dividir por 3,6. E de metro por segundo a quilômetro por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Então,
Você chegou na resposta, por exemplo, essa aqui. Quilômetros por hora. A gente quer saber quantos metros por segundo é. Como que eu faço? Para achar essa velocidade aqui em metros por segundo. Divide por 3,6. Então, aquela mesma velocidade lá, para eu poder achar ela em metros por segundo, o que eu vou fazer? Dividir por 3,6. Vou ter 50 dividido por 3,6. Essa coisa toda, tentando recolocá-la nos trilhos aí, tá? Então, esses são os casos de alunos, digamos, com algum problema extra nota, tá? Tirando esses três aí, aproximadamente 13,9 metros. Beleza. Então, vou fazer mais umas conversões aqui. Vamos passar 360 km por hora para metros por segundo. Então, é a mesma coisa daquilo que a gente já tinha feito ali. De km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, eu vou ter aqui velocidade igual 360 dividido por 3,6. Quanto que dá? Quem sabe de qual? 36. Cem. Viajei. Esse é o segundo. Por que eu sei que é 100? Seguinte, em cima eu tenho 360. Embaixo eu tenho 3,6, que é igual a 3,60. Vou botar o zero aqui, vocês lembram que não faz diferença nenhuma. Se eu andar com essa vírgula aí para cá, uma, duas vezes, eu vou ter 360 sobre 360, que vai me dar 1. Só que para eu poder andar com isso aqui para a direita duas vezes, eu teria que multiplicar por 100 aqui embaixo. Eu vou multiplicar por 100 em cima também. Vamos lá. E agora eu tenho metros por segundo e vou passar para quilômetros por hora. Como que eu faço? Multiplica por 3,6. Isso. Vou multiplicar por 3,6. E 15 vezes 3,6 é 54. Agora, letra C. Letra C. Um pouquinho mais complicado, menos direto, na verdade. Qual velocidade é maior? 720 km por hora ou 150 metros por segundo? Uma ideia de como fazer? Divide o 720 por 3,6 e multiplica o 150 vezes 3,6. Então, se eu dividir 720 por 3,6, eu vou passar essa unidade aqui de quilômetro por hora para metro por segundo. Se eu multiplicar o 150 por 3,6, eu vou passar isso aqui para quilômetros por hora. Então, eu vou chegar em unidades diferentes de velocidade.
né? Aí você poderia comparar essa velocidade com essa aqui, km por hora com km por hora, e essa aqui, metro por segundo. A questão não precisa fazer duas contas. Nesse caso, você pode escolher, ou você multiplica 150 por 3,6, ou a gente divide 720 por 3,6. Por quê? Porque para a gente comparar duas grandezas, elas precisam ter a mesma unidade. Não tem como eu comparar metros por segundo com quilômetros por hora. Apesar de representarem velocidades, elas estão em unidades diferentes. Não tem como você comparar direto assim. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir 720 por 3,6. Vou fazer um aqui. 720 por 3,6. Esse aqui, aumentar um zero aqui. 720, 7.200 e dividido por 36. Fica mais fácil para tirar a vírgula. Então aqui dá 2, dá 72, dá 0, desce o 0, dá com 0 aqui, desce o outro 0, dá com 0 aqui. Então, isso aqui é igual a 200. 200 o quê? Metros por segundo? Metros por segundo. Exatamente. Agora eu pergunto, qual velocidade é maior? 720 km por hora ou 150 metros por segundo? 720 km por hora. Exatamente. 720 km por hora é 200 metros por segundo. É maior do que 150. Perfeito. Então, gravando. Então, último exercício que a gente fazer. Então, dá para fazer mais. Vamos ver isso aqui. Seguinte. O carro parte de São Paulo às 8 da manhã, chega em Minas Gerais ao meio-dia, após percorrer 320 km. Calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem. Então vamos lá. Quanto tempo ele gastou para fazer a viagem? Quatro horas? 4 horas, exatamente. Ele saiu 8 horas, chegou lá meio-dia. Então ele gastou 4 horas. Beleza. Qual a distância que ele percorreu? 320 quilômetros. 320 quilômetros. Ele percorreu 320 quilômetros. E velocidade é distância sobre tempo. Qual é a distância? 320. Quanto tempo ele gastou? 4 horas. Então, qual é a velocidade dele? 320 dividido por 4. Quanto que dá? 80. 80 o quê? Qual é a unidade? Quilômetros por hora? Quilômetros por hora. Exatamente. Isso. Então, número 2 agora. O nadador olímpico completou a prova dos 50 metros nado livre em 25 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo e quilômetros por hora. Então, vamos lá. O raciocínio é o mesmo. A gente tem a distância que ele percorreu. Qual é a distância que ele percorreu? 50 metros. 50 metros. O tempo que ele gastou?
25 segundos. 25 segundos. E agora, como que eu calculo a velocidade? 50 sobre 25. Exatamente. Distância sobre tempo. A distância é 50. Ele gastou em 25 segundos. 50 sobre 25 é 2. Do que? Qual que é a unidade? Quilômetros por hora? Não, metros por segundo. Metros por segundo. Metros por segundo. Então pronto, já respondeu a letra A. Metros por segundo. E agora a letra B. Qual a velocidade dele em km por hora? Então a gente olhar esse bloquezinho aqui. Passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, o que eu vou ter? 2 vezes 3,6, que é igual a 7,2 quilômetros por hora. Alguma dúvida nesses exercícios? Até agora? Vamos fazer o último. É um pouquinho mais complicado, mas ainda é de boa. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 da manhã. E às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então, primeira coisa. Distância percorrida. Qual a distância, quanto que ele percorreu? R$ 240 quilômetros. Ah, 270. então, às 6 da manhã, É 170. 200. às 6 da manhã ele está no quilômetro 30. E às 9h30 ele chega no 240. Então é 240 Menos 30. 210 quilômetros. Mas não conta o momento inicial, não? Então, no momento inicial, que é às 6 da manhã, olha, o Uhum. ônibus passa pelo quilômetro 30 às 6 da manhã. Não quer dizer que ele andou 30 quilômetros às 6 da manhã, não. Ele passou no quilômetro 30, é uma posição, no quilômetro 30 às 6 da manhã, que é o momento inicial. E às 9h30, ele chegou no quilômetro 240. Então, Entendi. nesse intervalo de tempo, de 6 às 9h30, ele percorreu 210 quilômetros. Em quanto tempo? 3 horas e meia? Isso. 3h30? Uhum. Ele saiu às 6 e chegou lá às 9h30. Ele percorreu 3 horas e meia, então 3,5 horas. Então, agora, da mesma forma que os outros, velocidade é igual distância sobre o tempo. Qual que é a distância? 210. E o tempo? 3,5 horas. Deixa eu ver essa continha aqui. E 21 menor que 35, 210. Dá 4. Então, 6 vezes 5, 30. Vai
3. 6 vezes 3, 18 mais 3, 21. Dá 0, desce 0. Então, a velocidade média desse ônibus foi de 60 km por hora. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Exercício? Alguma dúvida?